Vão chegando aí, sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós começamos, só dar um tempo os colegas, né, para ação. Bom, começou. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula. Vamos à nossa atividade do dia. Eu vou compartilhar a tela, porque eu vou explicar o que aconteceu na aula passada. A gente continua de hoje, que nós temos coisas para serem feitas. Beleza, aqui, primeiramente, vocês fizeram a aula passada esse texto. Nós fizemos a interpretação desse texto. E aí eu não tinha aberto o Eclasse para vocês postarem a tarefa. Porque a tarefa era, nós fizemos, nós marcamos esses textos, nós respondemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não estava aberto o Eclasse. Hoje está. Hoje você tira as fotos do que você já fez, porque não tinha tarefa, só tinha, nós fizemos em sala mesmo. Então, tira a foto das atividades que você fez e posta lá no Eclasse, beleza? As fotos da aula passada. O que nós vamos fazer hoje também, você tira a foto de hoje e posta lá no Eclasse, tá bom? E na aula passada, eu expliquei mais ou menos a estrutura do presente perfeito. Nós vimos essas palavrinhas que vão aqui, os advérbios, eles vão no meio da frase ali. E aí, agora, hoje, eu começo, a partir daqui, explicando o presente perfeito, que vocês vão ver aí que precisa, e vocês vão ter uma... Vai ser base da prova nossa, né? Então, vocês viram as frases aqui, ó, tudo tem have e tem has. Eu falei isso na aula passada. Eu trouxe aqui alguns exemplos mais visuais para a gente ver. Deixa eu ver quem está falando aqui. Tá bom, tá bom. Isso. Ah, não, a vestibular e o coisa para depois. Letícia, pode vestibular e a tradução do texto para depois, para outro dia, tá? Não precisa ser para agora, não. Bom, então veja aqui. Presente perfeito positivo. Está aqui. Todo verbo com presente perfeito ele precisa ter duas coisas. Duas coisas devem acompanhar. O have e um verbo qualquer, que é a ação. Ou o has e um verbo qualquer. Então, se você prestar atenção aqui nessa estrutura, todas as pessoas estão acompanhadas de have ou has. Então, ó, I have jumped, you have eaten, he has cooked, she has written, it has flown, we have shouted, you have drunk, they have opened. Todos eles ou tem have ou tem has. Beleza? Deixa eu limpar e aí eu vejo aqui, eu mostro a vocês. Se você prestar atenção, sempre o he, she, it vai ter has. O resto tudo é have. Então pensa assim. Se tiver he, she, it, acompanha o has. Qualquer outra pessoa, qualquer outro sujeito é have. Isso eu estou falando do positivo, então tudo acompanha have. Logo, no negativo, eu posso só juntar. Have not, juntou, haven't. Ou has not, juntou, ficou hasn't. Então veja aqui, ó. Haven't, hasn't. Tá vendo? Então tudo tem que ter ou have ou has. Negativo, haven't ou hasn't. E aí quando eu chego no interrogativo, eu vou apenas inverter o have com a pessoa. Ó, I have, na pergunta virou have I? He has he? Então só inverteu. Não mexeu com a estrutura, só inverteu. De novo, eu chamo a atenção para o he, she, it. Esses três, não importa se é positivo, negativo ou interrogativo, os três têm que usar has, hasn't. Sempre has, hasn't, has, hasn't. He, she, it, has, hasn't. Beleza? Aí eu usei um monte de verbos aqui. Você vê que tem jumped, eaten, cooked, written, flown, shouted, drunk, opened. Um monte de verbo qualquer. Aqui embaixo eu usei apenas o verbo play. Coloquei um verbo só. Mas é a mesma estrutura. Mesmíssima. Se você olhar, ó, o he, she, it é has. Negativo, hasn't. Na pergunta inverteu. Os outros todos, have, haven't, inverteu. É só para mostrar que não importa o verbo que eu vou usar. A estrutura
é a mesma. E aqui eu coloquei até aqui, ó, a estruturinha aqui, ó. É o pronome mais o verbo have ou has, mais o particípio. E aí surge uma pergunta. Da onde vem esse particípio? Aonde eu vou arrumar esses verbos no final da frase? Porque eles estão transformados. Todos eles estão transformados de alguma forma. Não são verbos normais. Por exemplo, o verbo cook, aqui virou cooked. O verbo eat, comer, virou eaten. E aí vem a pergunta, de onde eles surgiram? E aí eu tenho aqui vocês. Vocês têm também no CPB Educacional, essa tabela. Essa tabela de verbos, vocês têm ela lá no CPB Educacional. Se você não conseguir achar ela, pode jogar na internet. Irregular verbs, ou lista de verbos irregulares, vai estar um monte delas. Eu gosto dessa porque ela tem a tradução. Ela tem um verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no particípio e a tradução. Nós vamos usar agora o verbo no particípio. Então, tudo que nós vamos usar, os verbos vão estar nessa coluna aqui, ó. Particípio, particípio. Voltar aqui atrás para mostrar para vocês. Por exemplo, ó. Vamos pegar o verbo aqui, ó. Flown. Eu sei que o verbo flown é o verbo fly. Eu vou achar ele aqui, ó. A, B, C, D, E, F, fly. Tá aqui, ó. Ops, fiz cagadinha. Aqui. O fly, eu usei o verbo flown. Tá vendo? Então, eu tenho que achar o verbo no presente, transformar ele para particípio. Se fosse, por exemplo, o verbo go, tá aqui embaixo, ó. Go, eu iria usar gone. Se fosse o verbo, por exemplo, sleep, A, B, C, D, E, F, K, L, M, 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 N, O, P, Q, R, S, 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 sleep, aqui. O verbo sleep eu iria usar slept, que é o último aqui. Se fosse o verbo, sei lá, teach, ensinar, T aqui, teach, eu iria usar o verbo taught. Tá vendo? Então, tudo que eu vou usar está nessa tabela. Mas, como a própria tabela diz, o nome dela é de verbos irregulares. Por quê? Se for verbo regular, não existe tabela. Verbo regular não existe tabela, existe terminação. E aqui eu tenho, ó, ed, ed, ed e ed. Todo verbo regular termina com ed. É só isso. Ou ele tem a terminação ed, ou ele está na tabela com a terminação irregular. Como eu vou descobrir? Procura tudo na tabela. Tem um verbo estranho lá que eu não conheço. Procura ele na tabela. Se ele não tiver na tabela, você coloca o ed nele. Mas o primeiro passo é procurar na tabela sempre. Ok? Então, isso é a estrutura do presente perfeito. Ele é formado pelo pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pelo pronome. O have e o has vai combinar com cada pronome, cuidado. E o particípio do verbo. O particípio dele ou está na tabela, ou tem ed. E é só isso. Bom, aí, deixa eu passar um pouquinho adiante para mostrar a vocês como fica isso. A tabela vocês têm. E aqui, ó. Deixa eu só limpar isso aqui que tá feio. Tá aí, ó. Eu tenho alguns exemplos com verbo. O verbo está aqui na frente. Eu sei que combina com I, have. E o verbo, se eu olhar o be na tabela, eu vou descobrir been. Vamos ver se é verdade? Vamos voltar na tabela para ver se o be é been realmente. Aqui. Ops, foi demais, foi mal. O segundo aqui, ó. Tá aqui, ó. Be, was, were, o particípio dele, been. Tá vendo? Então é sempre o verbo da tabela, o verbo na terceira coluna. Continuando. Agora aqui é she. Já não é mais have. She é has. E o verbo play não existe na tabela.
Se ele não existe na tabela... Opa, faltou um Y ali. Se ele não existe na tabela, ele vai virar played. É sempre assim. O I, o que combina com I? Have. E o verbo speak, se eu olhar na tabela, ele vai virar spoken. O próximo, he, combina has. E a tabela do verbo do see vira seen. Ok? Outro, you. Eu sei que combina com you. Have. O travel não existe na tabela. Se não existe, ele é assim. Traveled. Ou com L ou com dois L's. Não tem problema. Ele tem as duas escritas. Which. Has. E o verbo run. Vou até mostrar para vocês o verbo run, que ele é meio... Ele é uma pegadinha. Cuidado. Ó. Run. R-R-R-R. A, B, C, D, P, Q, R, S, R. Run. Aqui, ó. Do jeito que ele é no primeiro, ele é no terceiro. É exatamente igual, ó. Run, ran, run. Ele volta ao normal, mas não é que ele voltou ao normal, é que ele é conjugado assim. Então, eu não estou usando o primeiro, eu estou usando o terceiro. Mesmo que ele seja a mesma escrita. Beleza? Então, voltando para a tabela. Run. E o último, they. Eu sei que combina have, porque combina só they com have. E o verbo do lá na tabela vira done. Bom, essa é a primeira parte. Então, nós sabemos que ou vai usar have ou vai usar has. Depende do sujeito. E todo verbo que precisa da ação na frase, eu preciso que ele esteja na terceira coluna da lista ou terminado com ed. Ele é chamado de particípio. Então, é o verbo have mais o particípio. Beleza? Se fosse negativo, essas frases todas fossem negativas, onde tem o have, eu ia colocar haven't. E onde tem o has, hasn't. Só isso. Não ia mudar nada no verbo. Eu só ia trocar os have, todos eles, por haven't, 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 haven't. Ou o has por hasn't, hasn't, hasn't. Essa seria a negativa de tudo isso. Tudo viraria negativo. E se acaso fosse pergunta, se acaso fosse interrogativo, todos os have que estão aqui na frente ia pular para frente da pessoa. Ia vir aqui, ó, have, ou todos os has viriam aqui, ó, has. Eles somente mudariam de lugar. Eles iriam para antes do sujeito. Só isso, estaria tudo interrogativo. Se o have ou has estivesse antes do sujeito. Beleza? Vocês viram que o que muda na frase é o have para lá, o have para cá, acrescenta o not nele para virar haven't ou hasn't. É ele que muda. O verbo não muda nunca. Eu pego o verbo, coloco no particípio, acabou. Ele fica fixo, nunca mais muda. Beleza? Isso é presente perfeito. Mas, como nunca é somente só, eu tenho as palavrinhas que vão aqui no meio. Porque, por exemplo, pensa nessa frase. Eu vou à escola, eu fui à escola, ou eu estive na escola. Eu poderia dizer, eu já estive na escola. Ou, eu nunca estive na escola. Ou, eu apenas estive na escola. Essas palavrinhas, já, apenas, nunca, são advérbios. E eu posso usá-los nessas frases. E aí nós vamos descobrir como usá-los agora. Então, eu vou limpar a tela. Quem tirou print, tirou. Quem copiou, copiou. Bora. Porque eu vou precisar disso de tarefa, hein? Então, tira print aí. Porque essa atividade precisa ser mandada para mim como foto feita. Print tirado. 3, 2,
Um. Acabou. Pronto. Próximo. Essas são as palavrinhas que eu disse que vocês vão precisar usar ali. Então, vejam só. Already. Ela usada em frases positivas, ela vai no meio dos verbos. Never. Usada em frase positiva, vai no meio do verbo. Just. Usa em frase positiva, vai no meio do verbo. Vocês já têm elas traduzidas. Vou voltar um pouquinho na página aqui, ó. Ô, Jesus, Maria José. Aqui. Na página do livro de vocês, na página 4, nós traduzimos elas. Então, elas já estão aqui traduzidas. Por isso que eu não traduzi lá, tá? Então, continuando. Already, never, just. São usadas em frases positivas e vão no meio do verbo. Não, isso aqui não precisa copiar, não. Só resposta, gente. Vocês só precisam copiar a resposta de exercício. Isso aqui é gramática, não precisa não, tá? Agora, as duas de baixo. As duas eu uso para pergunta, mas cuidado. O ever, ele é usado em frases interrogativas, ele vai no meio. O yet, ele usa para perguntas também, para frases interrogativas, vai no final da frase. E o outro yet, que é o negativo, usa em frases negativas, também vai no final de frases. Os dois yet vão no final da frase. O resto tudo vai no meio dos verbos. Vamos ver como fica isso de exemplo? Cadê o meu exemplo? Ah, aqui embaixo, desculpa. Aqui. Tá aí, ó, os meus exemplos. I have already finished it. O have, o verbo finish com ed e o already no meio. Se eu fosse traduzir sem o already, eu acabei. Com o already no meio, eu já acabei. She has never seen you. Ela não viu você. Com never, ela nunca viu você. They have just cooked lunch. Eles fizeram almoço. Se eu colocar o just no meio, eles apenas acabaram de fazer o almoço. Tá bom? Elas vão no meio dos dois verbos, ó. Tudo no meio, no meio, no meio. O ever, a pergunta. Have you ever spoken Italian? Se eu tirar o ever, fica. Você falou espanhol? Se eu colocar o ever no meio, você já falou espanhol? Você alguma vez na vida falou espanhol? O ever indica toda a sua vida passada. Eu posso perguntar, você já alguma vez na vida viajou? Have you ever traveled? Beleza? Então, o ever indica já alguma vez. O yet no meio, no final, pergunta, has she had a car accident yet? Se eu tirar o yet, ela já teve um acidente de carro? Se eu colocar o yet, ela já teve acidente de carro? Ela alguma vez teve algum acidente de carro? O yet no final indica já alguma vez. E o final, o negativo, we haven't stopped today yet. Sem o yet, nós não paramos hoje. Com o yet, nós não paramos ainda. Tá vendo? Então, é todo um tempo. Esse yet é ainda. Então, voltando rapidão. O already é já. O never, nunca. O just, apenas ou acabou de. O ever, alguma vez na vida. O yet, já. E o yet, ainda. Cuidado com os dois, hein? Yet pergunta, já. Yet é negativo, ainda. Beleza? Bom, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Agora sim, esse aqui eu quero que vocês façam aí, rapidinho. Depois eu volto para a gente fazer aqui. E aí vocês depois tiram print para ter que me provar. Então façam aí. Vocês têm 1 minutinho para fazer e eu já volto. Beleza?
Mais um minutinho e aí a gente começa a corrigir. Beleza? Porque não podemos também ficar um tempão aí, porque ganha tempo. Depois vamos praticar. Eu vou lançar falando nisso. Essa aula está aberta. Vocês, tudo que estão fazendo hoje aí, essas anotações, esses escritos aí, já vão, depois tira foto para me mandar. Isso já é parte da tarefa que vocês têm que postar hoje no E-Class com essa aula. Hoje não, você tem uma semana toda. Mas tudo que nós estamos fazendo, você tem que tirar foto e me mandar. Porque depois eu vou dar nota para vocês disso. Nota de participação, nota de atividade, nota de tarefa, nota da tradução. Todas essas notas vão valer 10 para você juntar na sua média. Então, tem que fazer tudo e me provar que está feito. Beleza? Bom, vamos que vamos? A primeira, eu tenho I. Eu sei que com I combina have. Se eu estou dizendo que é o já, eu sei que é o already. E o verbo be, lá na tabela, ele vai virar been. I have already... Opa, esse been ficou errado, tá? É com 2 E's, não com 2 N's. Ai, Jesus. I have already been to school. Eu já estive na escola. O outro aqui, ela já jogou tênis ou ela nunca jogou tênis. Eu sei que para ela combina has. Eu estou pedindo lá o nunca, never. E se eu olhar o verbo play na tabela, eu não vou encontrar. Então ele acrescenta ed. She has never played tennis. Ela nunca jogou tênis. O próximo, o we. O que combina com we, have. O apenas é o just. E o speak na tabela, spoken. Então, ó, nós acabamos de falar inglês. Nós apenas falamos inglês. Ok? O próximo, se eu estou dizendo que é ainda, eu sei que é negativo. Então, eu já sei que combina aqui, ó. Voltando um tiquinho para vocês verem. Ainda aqui. Ainda. Pula, fi. Aqui. Eu sei que o ainda é o negativo. Traduzido ali, ó. Tá pedindo o ainda. Então, já sei que aqui vem haven't. E eu acho que não vai caber, vai encavalar. Pera aí um pouquinho. Traveled. Deixa eu puxar isso aqui para cima para não encavalar. Vai ficar feinho, mas tá bom. You haven't traveled yet. Tá vendo? Você não viajou recentemente ainda. Pode ser que vá amanhã, vá depois, mas você não viajou ainda. Todo o yet vai no final. A próxima é já também. Então, o que combina com ele? He has already seen. Ele já viu você. He has already seen you. Beleza? Próxima. Se está no final, eu já sei que é yet, eu não preciso nem pensar. Se é final de frase, só existe o yet. Pronto, acabou. E agora, então, é só ver o que combina. O que combina com it é has, e o verbo aqui que eu pedi é run, ele é igualzinho. Run, ran, run. Tá vendo? Ó? Tá perguntando se ele já correu, já fugiu. Pronto. Outra pergunta, tá aqui, ó. Que combina com they? Have. Have they. Se é o alguma vez na vida, eu sei que é o ever. E o verbo do, lá na tabela, vira done. Have they ever done their homework? Eles alguma vez na vida fizeram suas tarefas? Ok? Então, isso aqui é mais uma questão de você achar as palavras-chave. Voltando para elas. Toda vez que eu tiver
que completar o iet, ele vai no final da frase. Não importa se ele é o negativo, se ele é a pergunta. Vai no final da frase. Pronto. Todos os outros, todos vão no meio dos verbos. Não importa se é positivo, se é pergunta, eles vão no meio. Aí é só você ver qual que você precisa. O já, o nunca, o apenas são positivos. Só sobrou a pergunta que é alguma vez na vida, que é o ever, que também vai no meio, mas só que é para pergunta. Porque o iet da pergunta vai no final, o iet da negação vai no final, que é o ainda e o já. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Bom, print tirado, copiado. Posso apagar? Estou pulando. 3, 2, Pode apagar. 1. Foi! Bom, aí nós voltamos para o livro de vocês, na página 5. Na página 5, eu tenho alguns verbos e algumas pessoas. E aí nós vamos fazer juntos aqui para a gente praticar um pouco e depois eu deixo vocês fazerem um pouco de tarefa. Aqui tem o Jack. Se é o Jack, eu já sei que combina o has. E o verbo que ele quer ali é o verbo be, que vai virar been. Ixi, vai ficar grande aqui, vai ficar feio. Então, eu acho que vocês têm que copiar de menor aí. Então, o primeiro é o Jack, é has been. O de baixo, somos nós. É o we. Se é o we, have. E o verbo é know. Se eu olhar na tabela, o verbo know vira none. Have none. Beleza? Isso vai ficar um serviço porco, mas tá bom. O próximo é he. Aqui, nananana, a house. Eu vou até fazer desse lado aqui, porque tem mais espaço. Se é he, has. E o verbo mudar, ele não existe na tabela. Se ele não existe, é ed. Has moved. Beleza? O outro aqui de baixo. Se é o Jack e eu sei que somos nós. Então é have. E o verbo jogar também não tem na tabela. Have played. Beleza? Vão copiando bonitinho aí. Não sigam o meu exemplo. Aqui o he é has. E o verbo have, se você olhar na tabela, ele vira had. Has had. É o tinha tido. Alguém tinha tido alguns problemas e tal. Aqui embaixo, de novo, ele, he, encontrou. Então, he has found. O verbo find aqui, olhou na tabela, virou found. Beleza? Próximo, he de novo. Então, é has. Sempre quando for he, she, it, has. Então, has seen a doctor. Ele foi ver o médico. Ele viu o médico. Depois do have seen, esse é negativo, porque está lá em cima dizendo que é negativo. Então, hasn't. Nossa, esse vai ficar grande e feio demais. Discovered. Ele não descobriu. Então, he hasn't discovered. Ok? O de baixo, o do Jack. Has decided. Também ficou grande. Jack has decided. Ok? O meu time. Se é o time, é it. É ele, uma coisa. Então, também é has. Então, aqui está dizendo que o time não ganhou. Então, hasn't won. O time não ganhou a partida. E o último, se é todos nós, ali está o we, eu já sei que é have. E o verbo miss, ele não tem na tabelinha, ele vira missed, com ed. Então, olha só, todos têm have ou has, e o verbo ou ed, regular, ou da lista irregular. Beleza?
não ficou tão feio, ficou desarrumado ali. Bom, o exercício 2, você já tem uma frase pré-pronta. Vocês têm que botar a bicha em ordem e conjugar o verbo. Então, ali, ó, eu sei que os sujeitos são os alunos. The students. Se são eles, é plural. Eu já sei que é have. A palavrinha está ali, just. E o verbo play não tem na tabela, vira played e o sport, handball. Então, ó, tá dizendo que, pronto. Os alunos acabaram de jogar handball. Os alunos apenas jogaram handball. A próxima. Eu sei que o sujeito é sua irmã. Mas é uma pergunta, tá aqui, ó. Na frente do Inglaterra tem uma pergunta. Se é a sua irmã, has your sister ever, porque é uma pergunta, gone to England? Quer saber se a sua irmã alguma vez na vida já foi para Inglaterra? Tá aí, ó. Has your sister ever gone to England? Ok? A próxima. A próxima, o sujeito é você. É uma pergunta também, ó, tá ali, uma pergunta. Mas se é você, have you. O verbo é finish, ele não tem na tabela. Então é finished the project. E aí, como eu sei que é uma pergunta, o yet está lá no finalzinho dela. O yet só vai no final. E a pergunta ficou, você já acabou o projeto? Have you finished the project yet? Ou have you finished your project? Podia ser your aqui. A letra C. O sujeito são eles. Então, they. O que combina com they? They have. Aí não tem palavrinha aqui. They have been friends for... Vou colocar em número, tá? 20 years. Eles são amigos já há 20 anos. Ali está o número. Eu só coloquei o número aqui, mas está escrito. Eles já são amigos por 20 anos. Beleza? Muito bem, muito bem. E a última desse está dizendo que a pessoa é eu. Se a pessoa sou eu, I have. Está dizendo que eu nunca comi comida mexicana. I have never. Se eu olhar na tabela, o it vira eaten. Aí eu vou colocar só um M do Mexican food. Tá? Então, ó. I have never eaten Mexican food. Eu nunca comi comida mexicana. Beleza? I have never eaten Mexican food. Bom, eu fiz o 1 e o 2. O 3, vocês não precisam fazer. Eu vou ter outra parecida com essa depois, então essa não precisa fazer. O 3 não precisa. Beleza? Mas o 4, o 5 e o 6, eu preciso que vocês façam para mim de tarefa. E como é feito? Explico. Aqui eu tenho só a situação. Ó, encontrar uma pessoa famosa. Visitar outro país. Ler um livro em inglês. Comer comida japonesa. Dirigir um carro. Praticar um esporte perigoso, extremo. Você que vai criar a frase. Não importa. Eu só quero que você use a situação. Ó, encontrar uma pessoa famosa. Eu, por exemplo, no meu caso, eu nunca encontrei uma pessoa famosa. Então, eu vou colocar I have never met a famous person.
Eu nunca encontrei uma pessoa famosa. Essa é a minha frase. Mas, apago ela. Por exemplo, eu sou também famosinho e eu já encontrei, sei lá quem, vamos pensar aí, o Neymar. I have met Neymar. Aqui, ó. Não, mentira, faltou um pedacinho. Falta o já, gente. I have already met Neymar. Eu já encontrei o Neymar. Tá vendo? Então, tudo depende da situação de cada um. Cada um tem a sua situação. Então, a primeira coisa, encontrar alguém famoso. A segunda coisa, visitar outro país. Eu já visitei a Bolívia, o Paraguai, eu sei lá. Ler um livro. Eu já li o Shakespeare. Comi a comida japonesa. Eu já comi yakisoba. Eu não sei nem se é japonês ou se é chinês, mas yakisoba. Eu já comi yakisoba. Dirigir um carro. Eu já dirigi um carro, o carro da minha mãe, o carro do meu pai, um Fusca. Eu já pratiquei bungee jump. São esportes extremos, beleza? Então, esse é o exercício 4. Cada um com o seu. O exercício 5, você já tem ali uma foto, uma pessoa, um... Meu irmão cozinhou, já trabalhou numa companhia. Não, pera, o 5 precisa fazer também não. O 5 está junto igual... O 5 é igual o 3 que eu vou fazer depois, tá? O 5 está junto com o 3, não precisa. Eu quero o 6. O 6 tem erros na frase. Você vai achar o erro para me dizer onde errou ali. Ok? Vamos pegar a primeira de exemplo? Se eu disse que tem um erro, você vai repetir a mesma frase. My flight hasn't arrived yet. Porque se a frase está negativa, não pode ser already. Tá vendo? My flight hasn't arrived yet. Eles não colocaram o verbo lá na última coluninha, na terceira coluna, e trocaram a palavrinha already por yet. Tá vendo? Então, isso aqui é mais atenção. Você vai ter que olhar na frase e ver o erro. A segunda tá óbvia, porque tem never e tem haven't. Pensa em português. Eu não nunca viajei. Pensa no absurdo. Eu não nunca não existe. Então, aqui, ó. Eu nunca visitei o museu. Tá perguntando se você... Olha o yet pelo meio aqui, ó. Yet no meio não existe. Olha aqui a outra aqui, ó. Eu já vi a Julie ontem. Para que esse ontem aqui? É só sumir com ontem que já fica correta. A nossa aula apenas foi... Ó o verbo. O verbo tá doido aqui. Esse verbo não é... Ele está na tabela. Veja o verbo na tabela. E a F é uma pergunta. Pergunta não tem already. Então, vocês vão corrigir para mim essas frases. Posso apagar? Apagando. Pum. Vocês me devem 1, 2, 4 e 6. 1, 2, 4, 6. O 1 e o 2 está pronto. O 4 vocês vão criar a frase. E o 6 vocês vão corrigir essas frases para mim. Beleza? E aí, o 7 e o 8 também vocês me devem. Mas só que você precisa apenas colocar o verbo aqui no meio. A frase já está pronta. É só você olhar na lista e colocar o verbo. Por exemplo, o it, se você olhar na tabela, vai ser eaten. Pronto. O what, se você olhar, você não vai achar o what. Logo, se você não vai achar, watched. Pronto, só isso. Você vai olhar lá e colocou aqui. Pronto, acabou. E o 8 você vai apenas relacionar. O que está dizendo? Com a explicação. Por exemplo, ó, o 8, se você não fizer, para mim tá bom. É uma ação que
Não te dá tempo, não diz quando começou. Tem uma dessa aqui que não diz quando começou. É uma experiência de vida. Tem uma aqui que é uma experiência de vida. Algo que começou no passado e continua até hoje. Tem uma aqui. É uma coisa que aconteceu recentemente. Tem uma aqui. Tá bom? Então, vocês vão relacionar isso aqui para mim. Então, lembrando para eu acabar, para a gente terminar. Vocês me devem de tarefa 8, 7, 6, 4. Me devem de tarefa. Postem no Eclasse tudo isso. Também a 2, a 1 e essa que eu passei. Essa aqui que eu passei também vocês devem fazer e postar para mim. E mais umazinha que foi feita, essa aqui também. Tira a foto, que vocês já tiraram foto, postem para mim no Eclasse. Eu só chamo a atenção, deixa eu parar o compartilhamento. Eu só chamo a atenção para o cuidado que vocês têm que ter. O Eclasse apenas aceita 6 fotos. Cuidado que vocês vão fazer um monte de foto e não vai caber. Então, cuidado. A aula de hoje já está aberta. A aula anterior não estava aberta, não, mas a aula de hoje vocês já podem postar essas atividades. Vocês têm uma semana. O que eu aconselho? Tira foto, tirou foto já da aula passada. Cola tudo no Word e posta um documento da foto passada. As fotos de hoje. Tira foto, cola tudo no documento do Word e posta lá. Então, vocês vão postar 2 documentos do Word. Vocês têm como postar um monte, posta 2 com as fotos. E para mim está perfeito. Para mim está de boa. Beleza? Alguma dúvida? Eu não consigo colar no Word porque o meu computador estragou. Eu estou usando o celular. No celular Você não tem nenhum aplicativo que junta as fotos todas, não? que eu saiba, não. Vê um compactador de arquivo. Tem o zip. Será que você não tem zip, não? Porque você junta todas as Tem fotos. o Word para celular. Tem um Word para celular também. Porque Também tem o Google Documentos. Aham. Eu baixei o Word no celular, só que ele não funciona. Tipo, não deixa eu entrar, pede Microsoft e diz que não tem como. Mas faz o seguinte, então. Então, acha o WinZip. O WinZip fica mais fácil. Você junta todas as fotos num lugar só, compacta elas e manda para mim. Eu aceito de boa, tá bom? Então, Tá bom.